5 erros que a gente geralmente comete quando começa na fotografia newborn. Roda a vinheta! Oi, mundo! Oi, fotógrafos! Oi, meus amigos! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Amanda Vanassi, sou fotógrafa de gestantes e bebês recém-nascidos já faz mais de uma década. E hoje eu gravo vídeos para ajudar fotógrafos a se desenvolverem também e realizarem os seus sonhos de serem fotógrafos de família completos, o que é muito legal. E hoje eu trouxe um assunto até um pouco polêmico e é sobre o meu ponto de vista, tá? São os 5 erros que eu cometi e que eu acho que muita gente comete também. Então, com certeza, no meio deles tem alguns questionamentos, umas reflexões que eu acho que você ainda não fez. Então, é bem importante acompanhar esse vídeo até o final, belezinha? Primeiro erro que eu acho que a gente comete quando entra na fotografia newborn é imaginar que este ensaio tem horário para começar e horário para terminar. É pensar que a gente pode reservar aí, sei lá, 1 hora, 40 minutos para resolver o ensaio e depois dar andamento no próximo cliente do dia. Não é assim que funciona. As pessoas costumam perguntar para mim, Amanda, quanto tempo você deixa para fazer o ensaio newborn? Vocês querem saber bem a verdade? Eu, com a minha experiência toda, 1 turno por ensaio. A manhã toda para um bebê e a tarde toda para outro bebê. Não significa que eu leve todo esse tempo para fazer as fotos, mas eu prefiro deixar mais tempo disponível, caso a gente tenha que fazer várias paradas para mamar, enfim, do que eu ter pouco tempo. Então a gente não pode ir com uma expectativa para o newborn achando que a gente vai poder controlar, não tem como controlar o tempo desse ensaio. Ele é totalmente diferente do acompanhamento, por exemplo, porque eu sei que tem muitos fotógrafos aí que estão entrando no newborn porque já tem experiência com bebês dos acompanhamentos, o que é muito legal. Só que o newborn é muito diferente do que é o acompanhamento, porque geralmente a gente faz em quanto tempo as fotos de um bebê de 1 mês, 2, 5, 6, 40 minutos? No máximo 1 hora e meia eles dão pra gente, né? Porque eles acabam ficando cansados. No newborn, não. No newborn a gente tem que deixar esse bebê dormir. Então a gente tem que induzir ele ao sono, manter ele dormindo. Então realmente é um ensaio bem mais demorado. Então tira da cabeça essa coisa de que, ai, de repente 2 horas é o ideal, porque o pessoal diz que fazem 2 horas. Gente, quem tem muita experiência vai fazer em 2 horas, mas vai ter vezes que não vai fazer em 2 horas, que vai demorar muito mais, porque isso depende do bebê. São seres humanos, cada um é um, cada organismo é um. Você vai pegar um bebê que tá bem tranquilão, que não tem dor nenhuma, que tá super bem alimentado, e esse ensaio vai ser bem rápido. Você sabe várias técnicas e vai dar bom. Aí você pega um bebê que tá num dia ruim, que tá com bastante dor, que tá com cólica, ou que tá com muitos gases, ou que não tá se alimentando bem, enfim, são vários fatores e pode não dar certo. Então a gente tem que pensar, ok, vamos relaxar e vamos tentar aproveitar essa parte do ensaio, que geralmente é tão estressante para os fotógrafos. Eu vejo essa reclamação constantemente. Ai, meu Deus, eu demorei 4 horas no ensaio e aí o bebê ficou chorando. Gente, vamos dedicar essas horas a mais do ensaio para cuidar do bebê, para curtir o bebê. Ensaio newborn tem a ver com conexão de humano com humano, gente. Da nossa conexão com os pimpolinhos. Essa é a questão. Ensaio newborn tem a ver com família, com pessoas ali tranquilas, porque você está cuidando do filho deles. Então você tem que ser sim meio babá. Então tira da cabeça essa questão de, meu Deus, eu demorei 4 horas, eu fui um fracasso. Não, porque não tem como começar e terminar esse ensaio em horário pré-determinado, tá? Então tira isso da cabeça. Um segundo erro muito comum, e aí eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso, é o fato de ingressar no newborn sem conhecer a fisiologia do bebê. Gente, a gente não é pediatra, certo? Tirando alguns exemplos que eu tenho aí um aluno que é pediatra, mas no geral a gente não é enfermeira, a gente não é pediatra, então a gente não tem autoridade para falar sobre isso. Mas tem alguns aspectos da fisiologia num geral que a gente tem que conhecer sim. Alguns padrões dos bebês de comportamento que a gente tem que conhecer. Porque quando a gente vai fazer determinada pose, por exemplo, pôr no baldinho, eu já tenho noção de que o bebê tende a jogar a cabeça para trás. Então eu tenho que prever isso para conseguir não deixar com que ele se machuque, para conseguir estar ali atento para aquele movimento do bebê. Então eu preciso entender sobre bebês para começar a atender o recém-nascido. Ele exige que a gente saiba mais sobre ele, porque ele é muito imaturo. Então realmente é necessário sim, gente, fazer curso, é necessário sim, porque nem toda a informação está de graça na internet.
Então, e ela nem tem que estar, né? Porque as pessoas estudam para poder se desenvolver e fazer as suas fotos. Então, é preciso sim, se você quer realizar o teu sonho, fazer curso. Eu não fiz um, não fiz dois, eu fiz vários para mim poder chegar onde eu cheguei e poder hoje estar gravando aqui o vídeo para te ajudar. Então, se preocupa com isso, tá? Pensa em realmente estudar para conseguir se desenvolver e entender mais sobre bebês. Terceiro erro que eu vejo, que é muito comum, é as pessoas pegarem a gestante só para fazerem o newborn depois. E isso é um problema muito sério. Porque o que acontece? As pessoas dizem assim, eu quero ser fotógrafo newborn, então eu vou fotografar a grávida, meio que parece que assim de qualquer jeito, para mim conseguir pegar o ensaio newborn depois, porque é ele que me interessa. E isso é uma coisa que me deixa muito decepcionada, porque eu sou apaixonada por fotografar gestantes. Quem me acompanha há um tempo sabe disso, que faz muito tempo que eu fotografo gestantes, eu levo muito a sério esse trabalho. Para mim, essa fotografia tem um propósito muito claro de vínculo, de trazer memórias afetivas importantes para essa família. E eu fico muito decepcionada quando eu vejo os fotógrafos me dizendo assim, não, mas eu pego a gestante só pra pegar o newborn depois, então eu faço baratinho o pacote da gestante, faço aí 5 fotinhos, rapidinho, pra mim pegar o newborn depois, que é isso que me interessa. se a gestante não for muito bem atendida, se você não construir com ela uma relação de confiança, se essas pessoas não ficarem felizes, elas não vão voltar no newborn. Então pensa nisso, viu? Porque é um erro bem recorrente, eu vejo algumas pessoas repetindo isso como se fosse uma verdade. Ai, pega a gestante para fazer o newborn. E não é assim que funciona. O quarto e o quinto erro são meio relacionados. Olha só, um diz respeito a não ter o olhar apurado o suficiente para encarar a fotografia newborn e o outro diz respeito a querer um resultado profissional sendo iniciante. Então vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Bom, refinamento de foto. A gente precisa aprender a refinar a nossa foto de qualquer ensaio. O que é refinar, Amanda? Olha, você vai dar uma olhada lá na grávida, por exemplo, você vai ver se o cabelo tá bonito, se não tá assim, caído na frente do rosto. Você vai dar uma olhada na roupa, se não ficou amassada, se tem que dar uma alinhada nisso. A mesma coisa no ensaio newborn. Você tem que ver se o bebê tá bem posicionado, se o rostinho não tá amassado, se de repente ele não tá sobre o braço, tá ficando vermelho, isso é sinal de que ele não tá bem posicionado. Se de repente o teu ângulo não tá pegando mais só topo de cabeça, se a mãe tá com postura. Então você tem que aprender a refinar a tua foto para poder trabalhar com o newborn, porque ele é um ensaio muito delicado. E como é um bebezinho, a gente não tem muitas distrações ali, não é, por exemplo, como um ensaio externo, que você tem várias outras coisas para compor a foto, né? Você tem grama, tem árvore, tem céu, tem água, enfim. No newborn é o bebê que tá ali e ele é tão pequenininho, a gente precisa aprender a refinar essa foto, a fazer o acabamento ideal dessa foto. Então, se eu não consigo ainda, se eu não tenho um olhar ainda apurado para fazer o outro tipo de ensaio, que é qualquer outro tipo de ensaio que você fizer, ou bebês, ou grávidas, meninas de 15 anos, casais, o que for, se você ainda não está conseguindo refinar 100% dos outros ensaios, é muito provável que no newborn vai ficar pior ainda. Porque no newborn tem fator psicológico junto, né? Então a gente fica ansioso, o que acaba deixando a gente assim, meio que cego, né? A gente fica tão nervoso que a gente não consegue raciocinar e não consegue refinar a foto, não consegue enxergar o que tem de errado. Então, se você não tá ainda com o olhar bem preparado para isso, não é ideal que você já comece assim a querer vender pelo menos o teu ensaio newborn. E aí, o último erro, gente, que eu acho que é o que mais faz as pessoas sofrerem, e eu fico muito pé da vida com isso, é o fato do iniciante querer ter o resultado de um fotógrafo que tem anos. E as pessoas difundirem isso na internet, entende? Ah, não, você tem que fazer newborn, você tem que conseguir fazer a pose da bundinha, você tem que conseguir fazer a pose do bracinho, você tem que conseguir. Não, vai devagar. Eu só consegui começar a construir poses mesmo quando eu fiz um detox. Quando eu comecei no newborn, eu comecei como qualquer pessoa. Era um caos. Meus bebês choravam, eles não ficavam nas poses, eles se mexiam demais, parecia que tinha espinho nos próprios que eu colocava os bebês. Era realmente uma situação totalmente fora do controle. Para mim aquilo era muito doloroso. Aí um dia eu me dei conta de que eu podia usar o wrap a meu favor. E foi quando eu resolvi deixar um pouco de lado as poses de puff que eram tão difíceis e eu ainda não estava pronta para fazer, eu não tinha aptidão ainda para fazer aquilo, encarar aquilo, eu não tinha nem fator psicológico, eu não me sentia segura para isso e eu nem não tinha a técnica ainda para aquilo.
Então foi quando eu decidi, ok, vamos aprimorar então o meu rap. E aí as coisas começaram a fluir, começaram a dar muito certo. E aí eu comecei a fazer todo um planejamento, que hoje é o meu método de fotografia newborn, que eu ensino para as pessoas que estão começando, que é o ensaio inteiro no wrap, que gera diversas fotos variadas, inclusive com o corpinho à mostra, e que fica a coisa mais linda, garante a segurança do ensaio, a tranquilidade do fotógrafo, a paz dos pais, e dá tudo certo. Então, por favor, se você está começando na fotografia newborn, vai mais tranquilo. Procura um curso para aprender sobre fisiologia do bebê e o que você tem que entender. Aí vai aprender sobre wrapping, realmente o que você precisa fazer, como é que você faz um ensaio seguro. Aprende a refinar o teu olhar. Não queira dar um passo maior do que a perna. E, por favor, respeita a gestante. Faz um ensaio carinhoso para os dois, tanto para ela quanto para o bebê, que daí eu te garanto que você vai ficar um fotógrafo muito reconhecido na tua região. Foi assim que eu consegui. Eu já tenho mais de uma década de fotografia e sempre fui fazendo um trabalho extremamente sério para os meus clientes. Qualquer ensaio que eu sempre faço com muito carinho, tentando observar todos os detalhes, deixando as famílias super à vontade, entregando um trabalho competente. Beleza? Foram os erros, eu sei que é um vídeo um pouco pesado, eu sei também que algum deles, se você se identificou aí, eu espero que você tenha gostado. Reflete sobre isso, promete? Até a próxima. Tchau, tchau!